Oiê! Seja muito bem-vinda a esse novo vídeo do canal que é sobre como lidar com os momentos difíceis. Eu tenho certeza que você já passou por uma situação que foi muito desconfortável e que você teve dificuldade em lidar com aquilo naquele momento. Então fica aqui comigo que hoje eu vou te ensinar habilidades, estratégias para lidar com essas situações. Mas antes disso, não se esqueça, eu preciso que você curta, que você comente no final desse vídeo se fez sentido para você e que você compartilhe esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas e para que nós possamos crescer esse canal aqui de pessoas que querem cuidar da saúde mental. Então vamos lá comigo. Existem momentos nas nossas vidas que são muito desafiadores. É como se nós estivéssemos lá no topo da montanha russa e aí do nada você despenca. Né? E aí com isso vem a angústia, vem as incertezas, as inseguranças e até mesmo a ansiedade. Nesses momentos nós nos questionamos do o que eu fiz de errado? Por que isso está acontecendo comigo? Será que eu vou conseguir passar por isso sozinha? Eu te entendo. Isso também acontece comigo. Afinal, eu sou psicóloga, ser psicóloga é a minha profissão, mas eu também sou um ser humano que passa por diversas situações e que, graças à terapia, eu aprendi habilidades para lidar com essas situações. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que eu não sinta emoções desconfortáveis. A única diferença é que eu sei quais ferramentas utilizar nesses momentos. E geralmente, nesses momentos, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é pensar nas piores possibilidades. Então, aconteceu lá uma situação contigo, é como se você tivesse pensamentos catastróficos, pensamentos negativos, te mostrando o pior que pode acontecer diante daquilo. E esses pensamentos, eles têm o poder de te deixar para baixo, eles têm o poder de te deixar ali nessa emoção desconfortável, né? Mantendo essa emoção ativa e fazendo com que você não consiga olhar para as outras possibilidades do que pode acontecer diante daquele contexto, diante daquela situação. É como se você estivesse com uma viseira e essa viseira impedisse que você olhasse tudo o que pode acontecer ainda a partir daquele momento, a partir daquela situação difícil. E aí o seu foco passa a ser apenas nas coisas negativas, apenas no pior que pode realmente acontecer. Mas perceba que eu disse possibilidades, né? Então, o que você precisa ter de lembrete, né? Que você precisa guardar aí na sua cabecinha, aí no bonito do seu cérebro, é que tudo é possível, né? Então, é possível que esse desastre, né? Que esse seu pensamento catastrófico, esse pensamento negativo, esse desfecho aconteça? Infelizmente é. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? A partir do momento em que você adquire essa habilidade de questionar esses seus pensamentos catastróficos, você vai perceber que você vai mudar a forma de olhar para essas situações, deixando de focar apenas no negativo e começando a tirar essa viseira e abrindo o seu leque para observar as infinitas possibilidades, né? E deixando de focar naquela única e exclusiva possibilidade de desfecho da situação. Mas eu também queria te falar que não existe problema nenhum você pensar nessas possibilidades ruins, essas possibilidades negativas. Isso é algo muito instintivo, né? Isso é nosso, é do ser humano. Nós precisamos prever o que de pior vai acontecer para que a gente possa prever também quais ações nós vamos ter diante daquele cenário. Só que, como eu comentei, você precisa sempre abrir o leque para as diversas possibilidades e não focar apenas no negativo para que aquilo não faça com que você se mantenha naquela emoção. Se você não sabe, né, se você não tem habilidades para lidar com as suas emoções, não tem habilidades para lidar com esses momentos difíceis, algo que poderia ser resolvido em um tempo determinado passa a tomar um tempo muito maior na sua vida. Então é por isso que eu separei aqui para você algumas dicas do que você pode fazer nesses momentos difíceis. Bom, então dentro desse tema eu separei aqui algumas questões para que você possa começar a analisar aí dentro do seu dia a dia, tá? A primeira dela é que você precisa aprender a identificar os seus pensamentos.
Eu sei, pode parecer algo bobo, mas não é. É aquele óbvio que precisa ser dito, né? Então, assim, os seus pensamentos, como eu comentei lá no início do vídeo, eles têm o poder de, infelizmente, manter as suas emoções se você não identificá-los e questioná-los. Então, sempre que você perceber que o seu humor, né, que você está se sentindo de uma forma mais desconfortável, que uma emoção está mais aparente, você precisa se questionar, né? Então, o que está passando na minha cabeça? O que eu tô me preocupando? E a partir disso, quando você conseguir identificar esse pensamento, você vai questioná-lo, né? Então, qual é a possibilidade disso acontecer? Quais evidências eu tenho que isso aqui realmente pode acontecer? Então, identificou o pensamento, né? Identificou a preocupação, comece a questioná-lo. Como eu falei, quais são as evidências, quais são as possibilidades e, muito além disso, quais são as probabilidades que isso possa acontecer. Aí pode ser que você chegue numa conclusão de que não existe probabilidade disso aqui acontecer, né? E se existe, é algo muito pequeno, é algo muito distante. E se existir a probabilidade e tudo mais, você precisa também se perguntar onde que você pode entrar para resolver essa questão. Porque pode ser que você perceba que você não vai conseguir resolver aquilo, né? Que aquilo ali não tem solução. E aí tem uma frase muito interessante que diz que o que não tem solução, solucionado está. Então pare de colocar sua energia em algo que não vai ter como resolver. Então você vai precisar aceitar que a vida, ela acaba sendo vida, e diante disso nós vamos passar por situações, por momentos em que nós não vamos ter o controle, né? Então hoje, se você for parar para perceber aí dentro da sua vida, você tem controle sobre pequenas coisas, né? Muito pequenas. Mas as outras imensidões, digamos assim, de ações, de questões, né, que acontecem no seu dia a dia, você não tem controle. O que você vai precisar é ter habilidades para lidar com essas situações que saem do seu controle, para lidar com essas situações que não dependem só de você. Até porque não tem como você se isolar do mundo. E mesmo que você se isole do mundo, ainda assim você vai precisar de outras pessoas, né? Então, seja para comer, seja para resolver algum problema na sua casa, seja algo no seu trabalho, você não vai conseguir viver sozinho. Você vai depender de outras pessoas. E a gente sabe que cada pessoa lida de um jeito com as situações, cada pessoa tem as suas crenças, tem os seus vieses, tem os seus comportamentos e pensamentos. Então isso já nos coloca numa situação ali de que a gente vai ter que aprender habilidades sociais para lidar com as pessoas que têm opiniões e comportamentos diferentes do que nós temos. Por isso que, diante dessas diversas situações que acontecem com você e desse momento específico difícil que você está lidando, você precisa entender o que está sob o seu controle. O que você pode fazer, o que depende apenas, exclusivamente de você. Porque, como eu disse, o que não tem solução já está solucionado. Então, não fique desgastando, né? Não fique se desgastando, não fique dispondo o seu tempo para aquilo que não tem como alterar. Sendo assim, eu sei que existem muitas pessoas que não gostam desse tipo de reflexão, mas a gente precisa aceitar que realmente é a vida acontecendo, e quando a vida está acontecendo, nós precisamos tirar lições desses momentos, tirar aprendizados. Então, assim, por mais difícil que seja esse momento que você está passando, o que você pode aprender com isso? E talvez nesse momento em que você está aí, no centro dessa situação difícil, você não vai conseguir pensar nesse aprendizado, porque ainda é algo muito distante. Você não consegue se desprender dessa emoção e pensar ali, né, ter uma outra visão do aprendizado que isso está trazendo para sua vida. Mas depois que passar, não deixe de tirar um tempo para pensar, né, para amadurecer ali tudo o que aconteceu, para ver como que você lidou com essa situação, como você poderia ter lidado, né, e o que você pode realmente tirar de aprendizado daquele momento. Então você precisa se permitir refletir, se permitir pensar e se permitir, se colocar, né, se centrar aqui no momento presente para perceber o que realmente está passando. Todos nós passamos por momentos difíceis,
né? Aqui nós estamos nas redes sociais, a gente vive num mundo muito acelerado, né? Um mundo muito digital. E com as redes sociais nós temos muitos benefícios, mas também nós temos muitos prejuízos. E os prejuízos é perceber que talvez a vida das pessoas são perfeitas, mas não são perfeitas. As pessoas postam recortes das vidas delas no Instagram e ou em qualquer outra rede, assim como você também posta. Então, se permita se conectar com o momento que você está vivendo. Não se culpe pelo que você está passando e, principalmente, se permita. Se permita sentir o que está vindo aí para você, né? Se permita se debruçar no desconforto. Para de fugir do desconforto. Quanto mais você foge, quanto mais você evita sentir e pensar em algo, mais você vai pensar, né? É como aquela metáfora do elefante rosa. Se eu ficar aqui repetindo para você, pare de pensar no elefante rosa, pare de pensar no elefante rosa, pare de pensar no elefante rosa. O elefante, ele é rosa, pare de pensar que ele é rosa. Vai chegar um momento que de tanto que eu tô falando para você não pensar, você vai pensar. Assim como se eu ficar aqui, não imagine aquele bolo de chocolate com bem caldudo, com aquele brigadeiro por cima derretendo, bem suave. Se eu ficar repetindo isso pra ti, vai ser impossível você não imaginar esse bolo de brigadeiro e você comendo, você se deliciando nele. Então, essa técnica que você tem usado de eu não posso pensar nisso, eu não posso sentir isso, não está te ajudando. Muito pelo contrário, está fazendo com que a sua emoção se mantenha, está fazendo com que você continue focando no negativo e, consequentemente, está fazendo com que você fique presa nesse desconforto por mais tempo. E isso a gente sabe que acaba atrapalhando aí o seu dia a dia, o seu sono, a sua rotina, o seu trabalho e tudo que você precisa fazer. Por último, e não menos importante, eu preciso te lembrar que você precisa desenvolver uma habilidade essencial nos dias de hoje, que é a autocompaixão. A autocompaixão, ela vai te ajudar a lidar com todas as situações que você vai passar na sua vida, principalmente com esses momentos difíceis que você tem enfrentado. E que, infelizmente ou felizmente, a gente sabe que nós ainda vamos passar por mais momentos difíceis. Então, a autocompaixão é uma habilidade que nós precisamos sempre estar ali em desenvolvimento, né? Ela realmente é uma habilidade para a vida. Então, a autocompaixão tem muito como uma premissa de fazer com que nós nos questionemos sobre como eu lidaria com um amigo que estivesse nessa situação. Até porque, se você está passando aí por esse momento difícil, talvez você tenha se tratado mal, né? Ignorado o seu sentimento, não sendo empática com o que você está sentindo. Sabe aquele para de frescura? Então, talvez você esteja sendo essa pessoa negligente com as suas emoções. Uma pessoa que, ao invés de acolher, está apontando o dedo. E sabe quando você vê uma pessoa que você ama sofrendo e alguém vem e fala, nossa, que mimimi, que nada a ver, ai, logo isso aí vai passar. Às vezes você está sendo essa pessoa contigo mesmo. Então a autocompaixão, ela vai te ajudar a centralizar, a voltar a sua atenção para você, para o que você está sentindo. E lembrando que nenhuma emoção, nenhum desconforto é mimimi, é frescura. Muito pelo contrário, se tá aparecendo para você essa emoção, esse desconforto, seja lá o que for, você vai precisar se permitir sentir aquilo, porque é como se fosse as ondas do mar, né? Eu amo usar esse exemplo, né? Para você que tá aqui, talvez não me conheça, eu amo praia, né? Até agora eu estou morando na praia, mas quando eu estou lá na beira do mar e começo a observar, para mim faz muito sentido que as nossas emoções, elas são como as ondas do mar, né? Existem ondas que vêm e nos carregam, né? Nos jogam lá pra beira e passam uma rasteira. Mas tem ondas que vêm que são aquela marolinha, que é aquela onda gostosa, que a gente quer permanecer naquilo. E assim como as ondas, né, a gente não consegue controlar as nossas emoções. É impossível eu chegar na beira do mar e começar a bravejar com o mar para ele parar de ser agitado, né? Que eu não quero aquilo, eu quero só as ondas tranquilas. Não tem como.
Ou eu aceito aquela condição, daquele momento, né, daquelas ondas que estão vindo, ou eu aceito, né? Porque se eu ficar questionando, não vai mudar. Então que você possa aprender a surfar nas ondas das suas emoções e entender que tá tudo bem você se sentir ansiosa, triste, com raiva, que não existe problema nenhum nisso. Você é um ser humano e se essas emoções elas existem, é porque elas estão querendo te sinalizar alguma coisa. E quando as coisas estão ali querendo nos sinalizar, não tem como a gente fugir e evitar. A gente precisa sentir. Então, para finalizar esse vídeo, eu não poderia deixar essa indicação para vocês de um livro que fala muito sobre isso, sobre passar por momentos difíceis, sobre desenvolver essa habilidade da autocompaixão, que é esse livro da autocompaixão da Christian Neff, onde ela tem como o grande objetivo te ajudar a desenvolver essa habilidade, e aqui ela até traz na capa do livro, né, como subtítulo, digamos assim, que é "Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás". Então que você possa aí ler esse livro, fazer os exercícios, entender que tá tudo bem você sentir essas emoções e que os momentos difíceis, eles vêm, mas eles também vão, assim como as ondas do mar. Ela pode vir, te dar uma rasteira e te levar lá pra beira, mas ela vai recuar, ela vai embora. Então não deixe que um momento difícil resuma toda a sua vida. Você não é o seu desconforto, você não é essa emoção que é difícil de lidar, você é muito mais do que isso. É só uma fase difícil. Um abraço.